Olá, meu nome é Mário Sérgio Picorelli, sou psicólogo e psicanalista, professor do curso de especialização de psicoterapia psicanalítica Riad Simon, o CEPSI. Hoje vou entrevistar a cineasta Cibele Amaral, diretora e roteirista do filme de 2020, Por que Você Não Chora, para o site do CEPSI. Por que Você Não Chora é um filme que projeta o espectador na vida de quem vive e convive com pessoas que precisam de cuidados psicológicos. Assunto importante e que precisa de maior espaço para debate. Daí a importância dessa entrevista. Sem querer dar spoiler, o filme, que é ambientado em Brasília, conta a história de um encontro terapêutico entre uma estudante finalista do curso de psicologia chamada Jéssica, interpretada pela excelente atriz Carolina Monte Rosa, e de Bárbara, uma interna de um hospital psiquiátrico com um diagnóstico de transtorno borderline de personalidade, interpretada pela também excelente atriz Bárbara Paz. O encontro entre essas duas mulheres tem início quando Jéssica faz uma visita guiada ao hospital psiquiátrico com sua professora da cadeira de acompanhamento terapêutico da faculdade onde ela estuda. No hospital, Jéssica conhece Bárbara, que está internada, mas que está prestes a retomar sua vida fora do hospital. A passagem entre a internação e a retomada para a vida cotidiana constitui para a Bárbara um desafio considerável, e é aí que entra a Jéssica, como acompanhante terapêutica de Bárbara, com a finalidade de cumprir seu estágio nessa matéria. O acompanhamento terapêutico é uma prática clínica que surgiu na Argentina nos anos 60, na esteira do movimento antimanicomial, e desde então se popularizou. Essa atividade acontece fora dos consultórios e dos hospitais psiquiátricos, isto é, no cotidiano da vida de quem é acompanhado, visando sua inserção social. Não poderia haver encontro de personalidades tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares. Jéssica, além de estudante de psicologia, trabalha como recepcionista no período vespertino. E em sala de aula, não pergunta, não questiona, não duvida e parece não existir. É um ser aparentemente robótico. Bárbara, ao contrário, é uma mulher exuberante, questionadora, vai a fundo nas emoções que precisam às vezes ser contidas e limitadas. As fortes imagens do filme desvendam o interior dessas duas mulheres tão contrastantes. Jéssica vive com uma irmã pequena em um local apertado, reduzido, de tons azul escuro que estreitam ainda mais o ambiente pobre aonde mora. De vez em quando, Jéssica é assombrada por sonhos perturbadores, como este, o de um bebê chorando sozinho, em estado de desespero e de desamparo, quando uma chuva cai torrencialmente sobre seu berço, enquanto uma figura feminina ora lhe dá as costas, ora desliza na borda do berço uma boneca de pano. É assustador. Ela acorda com goteiras pingando do teto de sua pobre casa, uma sucessão de furos jorrando água que ela tenta conter, espalhando vasilhames pela casa. É uma imagem poderosa, talvez uma alegoria a um selfie robô, uma carapaça cheia de furos, prestes a se inundar. Já sobre Bárbara sabe-se pouco. Como dissemos, estava hospitalizada, prestes a ganhar alta, e quando sair, ela deseja resgatar a guarda do filho, que está sob a tutela do marido. Contrastando com as imagens de Jéssica, Bárbara vive num local aberto, colorido, exuberante, espaçoso, onde o amarelo e o vermelho predominam. Além da relação terapêutica,
que, de acordo com o meu ponto de vista, é o grande personagem desse filme, a diretora chama atenção para a questão silenciosa do suicídio, o fenômeno borderline e a falta de suporte dos estudantes de psicologia que tratam as questões emocionais do outro sem poder eles mesmos serem analisados ou tratados em psicoterapia. Seja por falta de condições financeiras, seja por falta de tempo, como é o caso de Jéssica. Enfim, o filme aborda muitas questões importantes, como veremos na entrevista com a diretora do filme, a Cibele Amaral. Mas antes de passar para a entrevista, vocês assistam o trailer do filme para poderem aproveitar melhor a entrevista de uma maneira mais imersiva. Se ainda quer morrer, eu passo à vontade. A vida acaba por todo mundo. É só uma questão de tempo. Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Será que ela também é interna? Bárbara, você quer saber alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Saber se você sabe onde tá se metendo. Pode ficar tranquila. Tranquila? Desgraçado! Escroto! Filho da puta! Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Coloca uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Aqui você pode viver os seus conflitos, você pode entender os seus conflitos. Aqui o que tá acontecendo é um equívoco. Ela não tem condições de realizar esse trabalho. Não tem. Ela não pode ser psicóloga. Some que eu te chamo aqui! Sai daqui! Avisa sua professora que o meu caso não tem jeito. Cá, você sabe da Jéssica? Você devia ligar pra ela. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, porque ela já tá, de uma certa forma, morta. Cibele, um bom dia, muito obrigado pelo seu tempo em conceder essa entrevista e eu gostaria de iniciar perguntando como foi o processo de concepção e criação do Porquê Você Não Chora, um filme tão especial. Mário, antes de mais nada, obrigada, viu, pelo convite. O pessoal que vai ver a entrevista, estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. É sempre um prazer enorme falar desse filme, um prazer e uma dor, né? Porque é um filme triste, um filme que dói, né? Ele traz esperança, que era a minha ideia, mas ele é um filme que toda vez que eu vejo é emocionante. E eu sou uma psicóloga também. Esqueci de dizer isso, evidentemente, meu Deus, que falha minha. Não, tranquilo, eu estou falando aqui. E isso é recente, porque eu me formei em audiovisual, né? Na verdade, me formei em teatro na Itália, e depois eu fui para o audiovisual e comecei a dirigir em 98, então já tem muito tempo. Só que eu tinha uma vontade de fazer faculdade de psicologia, e essa vontade ficou guardada, e eu consegui fazer o curso, comecei em 2012 e terminei em 2017. E esse filme surgiu lá dentro da faculdade. Né? Tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava aprendendo com os meus colegas também, vendo uma situação muito diferente da minha, né? Porque eu sou de Brasília e eu moro no Plano, então eu ia da minha casa para a faculdade todos os dias com o meu carro,
e tinha lá meus colegas que às vezes vinham do entorno, muitos, né? Então era aquela coisa de passar a semana na capital e no final de semana voltar para uma cidade do interior, uma cidade muito diferente. E eu, eu, eu comecei a perceber assim as diferenças, né? E as semelhanças. E a gente teve uma troca muito grande dentro do curso, dentro da minha turma. E eu sou muito essa personagem da Bárbara Paz, né? Eu sou muito essa pessoa. Eu nunca fui diagnosticada com transtorno borderline, mas eu mesma percebi muitos traços, né? Então, tanto na minha terapia quanto na faculdade. E fiquei com essa angústia de querer falar sobre, de precisar falar sobre, e partir desse princípio. Eu comecei a escrever uma história sobre o transtorno borderline. O que saiu foi uma outra história, né? Outra coisa. Foi uma história sobre um tema urgente, que é suicídio, um tema difícil, complexo. E eu acho que se eu soubesse, quando eu comecei a escrever, que era disso que eu estava falando, talvez eu nem tivesse continuado. Sim. Mas é aquela coisa que acontece na criação, né? Você começa por aqui e chega ali. E quando estava pronto, eu vi que, de fato, esse era o meu tema. Muito interessante isso. E foi isso. Por motivos também muito pessoais, né? Eu estava vivendo uma história com meu irmão. O meu irmão estava com ideação suicida já há anos. E tem conversas ali da Bárbara com a Jéssica que foram conversas minhas com meu irmão. Tem coisa muito pessoal ali. Autobiográfico. E o meu irmão, infelizmente, faleceu em 2020, né? E ele se suicidou. Depois do filme pronto já, ele não chegou a ver esse filme. Ele estava realmente com essa ideação suicida e não havia nada mesmo, não aceitava medicação, terapia, uma situação assim muito difícil, muito difícil. Então, eu acho que eu tenho mesmo um lugar de fala nesse filme, porque seja transtorno borderline, seja a questão do suicídio, eu vejo que acho que eu era mesmo a pessoa certa, né, para esse filme, né? Com certeza. Talvez por isso venha a força desse filme. Ele é. E fala dessa personagem que eu queria muito falar também, que aí já não tem a ver comigo, mas era o que eu via ali na faculdade, né? Aquelas pessoas caladas, aquelas pessoas que não faziam uma pergunta, pessoas que às vezes você via que estavam incomodadas, mas elas não reagiam, elas só fechavam a cara, aquela rigidez. Então, era um pouco uma reflexão, né, de colocar esses dois contrastes. Quer dizer, eu grito, você cala. Quem está certo? Quem está errado? Né? Por que a sociedade não consegue lidar com o grito? É mais fácil lidar com quem está calado, né? Então, tinha muito a ver com isso também, que enquanto tinha ali duas pessoas sofrendo, uma pedia ajuda e a outra não. Então, foi tudo isso, sabe, Mária? Muita coisa, tem muitas É camadas. muita coisa, tem muitas camadas. Mas eu achei muito interessante você colocar duas personalidades completamente diferentes, uma fechada, uma espécie assim de robô, uma carapaça gigantesca, né? Mas tinha furos muito bem representados ali no cenário da Jéssica, aqueles furos que vazavam e que ela, com a xicrinha, ia tentando captar aquilo ali para conter, até que uma hora que aquilo desaba, né? Então, esse contraste dessa moça com a exuberância da Bárbara, um contraste muito interessante, me lembrou
o estratagema que a Jane Austen usa para falar orgulho e preconceitos, contrastes, razão e sensibilidade. Quer dizer, essa coisa de contraste que combina perfeitamente. Eu achei assim muito bom mesmo, esse jeito que você deu aí para compor essas duas personagens, né? Muito interessante. Então, e é isso mesmo, assim, foi tudo muito pensado no cenário, como você disse, né? Aquela gota, aquela goteira para mim era um Rorschach, né? Era uma coisa para você projetar, tanto que as Sim, pessoas perguntam o que era aquela goteira? Assim, não sei. O que era para você, né? Não está explicado e não é para explicar. As pessoas viram coisas sim, completamente diferentes ali naquela sim, sim. goteira, né? Ai, a goteira é isso, é uma metáfora, é aquilo, blá, blá, blá. Enfim, mas é bem o que você falou. A goteira era, né? É o furo, é a estrutura não dando conta, né? Estrutura não dá no É a corpo. estrutura falhando. Então, aquela rigidez sendo quebrada, né? E com relação às cores, a gente fez algo muito visível mesmo, né? A Jéssica Interessante. Toca fala. nisso, porque isso foi impressionante no filme. A Hum, Jéssica está no azul, a Bárbara está no amarelo, no dourado, e aí elas se misturam, né? Quando elas estão juntas, é algo bom, é algo positivo para ambas, né? Elas se misturam, elas se completam, uma traz para a outra o que falta, e isso acontece também no cenário, nas cores, né? Isso vai mudando. E só que é aquilo, né? É a relação terapêutica, como você falou. É muito bem falado. é o personagem do filme, para mim, a relação terapêutica ali das duas. A um dado É, momento, numa cena em que a Bárbara está cozinhando ali e elas começam a conversar, né? Some ali por um momento quem é a terapeuta de quem. é, Na verdade, a outra, né, a Jéssica, usufruía muito mais da terapia do que a própria Bárbara em determinados exatamente. momentos, né. Exatamente. Essa troca ali foi muito interessante, muito interessante. Exatamente. Eu acho que a Bárbara usufruía muito da contenção, né, do limite, né, olha, isso pode, isso não pode, vamos por aqui, calma, né? Vamos conter um pouco a carga, era muita carga, né? Muita carga, Da sim, carga. E já a Jéssica usufruía justamente do vínculo que ela nunca teve com ninguém, né? Então, alguém que a visse, alguém que enxergasse ela ali realmente como ela era, né? Que nem ela sabia que era daquele jeito, né? Então, esse vínculo. Aí as pessoas também perguntaram muito, né? Mas por que a Bárbara não volta? Por que ela não voltou? Porque a relação terapêutica acabou acabou, e o acabou. paciente não volta mesmo, né? Assim, às vezes volta, mas tem um fim, né? Sim, Muitas vezes você nunca mais vai ver aquele paciente na vida e nem vai ter notícia dele, né? sim. E ainda mais nesse contexto de faculdade, de estágio, de um atendimento público. Então, é isso, acabou. Ela não podia ir atrás da Bárbara. Como é que ela ia atrás da Bárbara, né? Muito embora ela quisesse, ela até planejou ali mandar uma mensagem para ela, mas justamente o término talvez tenha sido um dos desencadeantes da coisa suicida. Bom, não quero dar spoiler, por favor. Mas eu acho que a questão era essa, né? Para mim, ela não podia mais voltar para o que ela tinha sido, Sim, né? Ela podia ir em busca de algo novo. E assim, eu sei que está bem claro o final, mas eu também não deixei ele fechado, né? Eu não deixei ele. perfeito. Eu dei ali uma esperança. Alguém pode ver um final diferente também, né? Simbólico, né?
o que morreu, né? Será que eu não quis deixar assim, fechar a tampa, Sim, mas apesar de que está bastante claro, porque eu também queria que tá, ficasse. tá claro. Agora, você está tocando num ponto muito interessante que eu observei no seu filme, que as coisas não são fechadas mesmo, mas a imagem, às vezes, diz muito mais do que a própria palavra. Por exemplo, quando a Jéssica está passeando, está levando a irmãzinha dela para a comunidade, para a creche lá, né, são cenas de edifícios vazios, não tem ninguém na cena, quer dizer, a imagem é muito forte, né? Não tem ninguém, é aquele isolamento daquela imagem daquela avenida comprida, onde não passa viva a alma, quer dizer, é muito interessante. A imagem, em muitos momentos, fala por si. É genial. Eu queria mostrar aí essa Brasília, né? O filme se passa em Brasília e eu queria justamente mostrar a Brasília onde chove, né? Porque aqui a gente tem seca e chuva, e quando chove, chove muito e chove direto. E essa Brasília do vazio, que não tem lugar de encontro, não tem praça, né? Você tem prédios e o ser humano desproporcional ali, né? Perdido, isolado. Isso, para mim, era o momento em que justamente esses momentos em que a gente percebe a Jéssica só, né, no vazio, porque geralmente no filme, depois se você quiser olhar de novo, ela está confinada. No começo do filme a gente chega a botar ela assim, né, no enquadramento, assim, sabe, de um jeito estranho, que parece que ela está confinada, ela está apertada, ela está pequena, o mundo dela é pequeno, o mundo dela é robótico. E às vezes a gente tira e Amplia. mostra, amplia, né? Que ela está só, que ela está isolada, que ela não tem vínculo. Então, é legal que você percebeu isso. As imagens do filme falam por si muitas vezes. Que bom, É. que bom, que bom. Ora, além de toda a beleza plástica do filme, eu achei bacana também que você mostra, mas você não explica. Você vai deixando as coisas para cada um captar de alguma maneira a cena inicial do bebê, chocante aquela cena. Aquele bebê no berço, e não vou dar spoiler, não. Mas Maternagem, né? a vontade é da gente conversar, 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 mas eu vou deixar que cada um assista esse filme. Agora, você tocou num ponto, o Cibele, que eu gostaria de conversar com você, que é a problemática do aluno de psicologia que não tem acesso à terapia. E isto você explica. Você fala, olha, a professora diz, um terapeuta que não faz terapia é um cego conduzindo outro cego, né? Essa problemática do aluno de psicologia, ou quem faz um curso de psicanálise e não pode fazer terapia, é uma coisa muito complicada, né? Ela diz assim, eu não tenho tempo para fazer terapia. Mas não é que ela não tinha só tempo, ela não tinha dinheiro, ela não tinha disposição, né? Então, você tocou nesse ponto que eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Sim, isso aí eu ouvi demais, né, na faculdade, era um mantra, né? Todas as professoras, os professores, façam terapia, façam terapia, façam terapia, façam terapia. E quando chegou na fase de estágio, aumentou, né? Assim, tem, se não fizer a terapia, não vai. E para mim aquilo óbvio, era óbvio que eu tinha que fazer terapia, eu já fazia, né? Eu já era uma pessoa que tinha chegado ali depois de muita terapia. Mas, de fato, eu via meus colegas não indo, não fazendo, não acessando, não vendo importância, não. Sim, vou fazer um dia. Não todos, claro, né? Mas bastante gente. E
às vezes, os comentários também que eu via, né, na faculdade, assim, ai, não gosto de psicanálise. Tá fazendo o quê no curso de psicologia, meu Deus, né? Tipo, como assim? Então, não nada contra nenhuma abordagem, mas eu acho que a psicanálise ela é muito o coração da Sim. psicologia, né? Então, ouvia coisas assim que eu percebia que tinha quase que um estranhamento ali, né, do curso que estou fazendo, por que estou fazendo, e fiquei tocada. E ainda teve um episódio também durante o estágio que uma colega nossa não pôde continuar porque ela tinha um transtorno muito sério, né? Um transtorno impeditivo. E naquele momento, né? E ela não tinha nenhuma consciência disso. Isso apareceu durante o estágio. Então, ela teve que parar, ela teve que realmente ser acolhida e fazer, né, a psicoterapia, e foi atendida por psiquiatra. E depois ela voltou e se formou e tudo. Então, mas aquilo ali também me marcou, que a pessoa passou o curso inteiro e chegou no estágio que foi ser detectado um transtorno realmente que impedia ela exercesse a profissão naquele momento e não tinha procurado terapia. Então, todas essas coisas, novamente, e outra, que é a mais séria. Também aconteceu comigo, né, no estágio que a gente fez no ISM, no Instituto de Saúde Mental, de o nosso coordenador ali do estágio surtar. Ele teve um surto, né, e também me marcou. E foi dito também para a gente que não era algo anormal, né, que pesado o atendimento no Instituto de Saúde Mental. Então, também me marcou o fato da nossa profissão é uma profissão de risco, né? Tem um risco. A gente está no contato com os nossos clientes, pacientes, chame como quiser, a gente está abrindo, né, as nossas portas, as nossas janelas, os nossos furos, como você falou. E aí, quem está olhando para isso, né? Sim. E ainda mais com a inexperiência de um estagiário, de um aluno. Então, foi isso. Eu fiquei um pouco tocada por esse tema também, né? Esse tema é um tema super importante. Eu acho que você abordou esse tema de uma maneira muito legal, né? Eu acho que é um alerta, fica aí também como um alerta, porque tem-se dois problemas: o contato com a patologia e a sua patologia dentro de um estudo teórico, o impacto do seu interior com o interior de quem você vai atender, enfim, a transferência e a contratransferência, e isso aí precisa de ter um acolhimento terapêutico. Agora, nem todos os estudantes brasileiros têm condições de fazer uma terapia, ou uma boa terapia financeira. Outros não têm tempo para fazer, não Não têm tem. condições, não têm informação. Então, você tocou numa ferida muito importante, extremamente importante. Nesse sentido, é uma ferida social também, né? É uma É ferida isso. social. Porque você não. Realmente, a vida do estudante ali, muitas vezes, era trabalho um período, estudo outro. E até a grande maioria trabalha um período, estudo outro. E como vai sobrar tempo para fazer uma terapia? Como vai sobrar dinheiro para fazer uma terapia? Dinheiro, principalmente. Justamente. Condições egóicas para fazer uma terapia, né? Como, né? Como? Bom, É complexo, e precisava que realmente o Estado tivesse um olhar para isso, né? sim, com É uma certeza. ferida social mesmo, de fato. É indissociável, né? Não dá para você
separar as duas coisas. Não dá. Então, esse tema, para mim, foi um dos temas assim centrais. Agora, eu queria falar de um outro tema também, que é a beleza do teu filme. O teu filme é um filme bonito, é um filme belo, visualmente muito bonito. Em todos os, né, em todas as tomadas de cena, esteticamente é muito bonito. Você conseguiu uma coisa, no meu ponto de vista, esteticamente impecável. Oh, Mário, obrigada. Não, verdade, Que verdade. bom. Eu tive uma ajuda enorme, né? Um filme a gente faz em equipe e é uma equipe grande. Então, vou citar aqui alguns nomes que são fundamentais para esse resultado. O primeiro é o Patrick De Jong, que é o produtor do filme e compositor da trilha, que é uma trilha Ah, belíssima. bem lembrado. A Lacrimosa é... Nossa, é lindo. Nossa, bom, desculpa, te cortei. Não, mas essa trilha ela é excepcional. Ele criou um ambiente sonoro mesmo que traduz a personalidade da Jéssica, né? São metrônomos descompassados, tem um órgão tocando ali, é profunda essa trilha. Realmente ela traz uma dimensão para o filme que sem ela não existiria esse filme. Outra pessoa importante de falar é o Maurício Franco, que é o diretor de fotografia, que ficou encantado com o roteiro, fez um estudo muito bacana de cor, de atmosfera, de enquadramento junto comigo, e não mediu esforços mesmo para trazer o que eu queria, né? Como eu imaginava, como eu via esse filme. Tem a equipe de arte, que são 4 pessoas, né? A Marina Paturi, Arthur França, a Giovana Buzzi e a Alexandra Vinagre. Então, essa equipe de arte também que foi fantástica nessa questão das cores, né? Onde era o azul, onde era o amarelo, onde eles se encontravam. A paleta de cores do filme ela é bem rígida. Você vê que não sai muito disso. Não, sai não. muito disso. E esteticamente, né? Isso trouxe uma qualidade bem bonita para o filme. O Rogerinho da colorização. É também uma coisa que a gente precisa falar, não sei se está na sua pauta, é do elenco, né? Eu tive Sim. que elenco de mulheres Meu fantásticas. Deus. Aliás, é um filme de mulheres, É né? um filme de A mulheres. figura masculina fica um pouco esmaecida ou quase não aparece. Por aí. Era a minha intenção. É um filme muito sobre maternagem, sobre a situação complicada da mulher, né? A mulher que é mãe, enfim. Então, eu tive esse elenco lindo, começando pela Carolina Monte-Rosa, a Bárbara Paz, a Elisa Lucinda, a Cristiana Oliveira, Maria Paula, a Priscila Camargo, que faz a sogra, né? Que é ótima também, a Valentina Cisne, que é a pequenininha, a irmã da Jéssica, a Luciana Martuchelli, que faz a mãe da Jéssica. Enfim, mulheres densas, potentes, né? Potente, sim. E que foram super parceiras também no depois. Maria Paula, principalmente, que também é psicóloga, ela participou de muitas lives, muitas entrevistas. A Carolina também, falando desse personagem que foi tão difícil para ela, não fazer o personagem, mas vestir a... Entrar. Nossa, para ela foi muito pesado. No final do filme, ela estava um pouco surtadinha. Eu tive que fazer um trabalho de falar, Carol, você não tem nada a ver com esse personagem. Ela já estava se identificando muito. Eu, não, calma aí, não é nada disso. Vamos, né? Vamos sair. Você não tem nada a ver com esse personagem. E ok, ela está ótima, está tudo bem com ela, mas ela sofreu. Ela que queria falar e não podia, né? Um personagem que não tinha voz muitas vezes. Então,
diferente dela, que pessoa extrovertida, né? Então, ela também foi muito parceira, falou muito desse lugar, de estar nesse lugar dessa personagem. Enfim, esse filme ele já virou um caso, né? Ele é um filme que já está. Teve essa previsão, vai virar um filme importante para as faculdades de psicologia, para Com os cursos de certeza. psicologia, e virou mesmo, né? Fico tão feliz com isso, Ah, imagino, porque eu imagino. adoro esses filmes. Pois que você continue fazendo muitos outros com essa temática. Você tem agora algum projeto a fazer em termos de cinema? Tenho muitos projetos, né? Eu tô com um filme que deve ser lançado esse ano, é uma comédia sobre o luto, interessante, bem interessante. Aí fiz outros 2 filmes que já não tratam tanto, né, desse tema da psicologia. Tenho um projeto que eu adoro, que fala sobre sexualidade, sobre abuso, que se chama Consenso. Esse aí traz muito de relação terapêutica também. É um pouco, é uma história de um psicopata remissivo, digamos assim, né? Mais ou menos assim. Uma pessoa que se percebe muito narcisista e com questões muito complexas e está aí há muitos anos já, é um psicólogo e tudo, e ele resolve as questões dele de um jeito muito peculiar, que é vivendo algumas fantasias, né? E é polêmico, porque ele pratica uma parafilia que é a raptofilia, que é o estupro consensual. Então, é uma história Ah, ousada. faremos uma outra entrevista. Faremos. Sibeli, faremos uma outra entrevista. Nossa, já estou com vontade de assistir. É bem complexo. E fala muito da violência contra a mulher, né, do abusador. Ele traz todas essas questões. Então, assim, o que é melhor? Você olhar bem fundo, né, nas suas questões e viver suas fantasias de uma forma consensual, ou você, né, não saber nada, e aí um olhar seu pode ser invasivo. Meu Deus, que tema É interessante, interessantíssimo. né? Nossa, que Eu gosto maravilha. dessa história Faremos uma também. outra entrevista, viu, Sibeli? E tem muitos outros projetos, né? Eu trabalho com uma equipe também de roteiristas bem criativos, bem interessantes. Depois a gente fala mais, então, desses outros projetos. Falaremos sim. Você gostaria de comentar mais alguma outra coisa? Gostaria de dizer isso, né? Falar que eu tenho uma felicidade enorme por ter feito esse filme, aquelas coisas que depois que passa você nem sabe direito como foi que eu escrevi, né? Como foi que essa história veio. Não sei se hoje eu daria conta de escrever essa história, assim, eu estava realmente muito imersa na psicologia, né? Na faculdade de psicologia. Então, Uma agradecer questão pela pessoal aí com teu irmão, né? essa questão pessoal, muito triste, é muito triste. Então, agradecer pelo interesse, dizer que a gente realmente precisa falar do tema, né? É um tema que é preciso falar, mas não de qualquer jeito, tem que se ter um cuidado enorme, e eu me sinto feliz por ter sido acolhida por pela sociedade, né? Não está me fugindo a palavra, mas digamos assim, pelos psicólogos, pelas Aquela psicólogas, comunidade de pela psicólogos. comunidade da psicologia. E no mundo todo, não é só aqui, né? O filme ele já está indo para outros países e as pessoas acolhendo bem.
Agradecer também o pessoal do AT, que também tem tido um diálogo muito bacana com a gente. E estou aqui, estou às ordens, adoro falar desse filme. E é isso. Muito obrigado. Eu te agradeço muito a sua disponibilidade, tão rápido assim, o nosso contato. Papum, nós já estávamos nos falando e gostei muito de conhecer você. E o seu filme realmente é um filme querido, né, em todos os quesitos, e vai fazer ainda muito mais bem para muita gente. Mais do que sucesso, eu acho que vai fazer bem para muitos alunos de psicologia e com certeza vai ser de grande auxílio. Não é só um filme para você assistir, é um filme para você levar, é um filme, entre aspas, didático. Sim. Para Sim. os formandos em psicologia ou estudantes de psicologia. No bom sentido didático, eu concordo. No bom sentido, eu botei entre aspas. Obrigada, Mário. Eu que agradeço você. Mais, então. Um abraço e até a próxima, viu, Sibeli? Até a próxima. Tchau. Tchau.